Olá pessoal, nesse vídeo nós falaremos sobre inscrição e circunscrição de sólido, né, especificamente cone e esfera, beleza? Uma área da geometria espacial euclidiana, beleza? Certo. E aí, quando é que uma esfera está escrita num cone, né? Nesse caso, num cone reto. Nada mais quando a esfera ela tangencia, né, o centro da base, no caso a base é um círculo, né, o círculo do cone, então essa esfera ela tangencia o centro desse círculo e tangencia a geratriz, beleza? Então, quando nós temos essa relação, nós dissemos que a esfera está escrita no cone. E aí, qual é a ideia desse vídeo? Nós tiramos alguma relação, né? Observar que existem algumas relações e deduzir algumas formazinhas, certo? Então, nós vamos dizer que uma esfera encontra escrita no cone, né? Quando uma esfera está escrita no cone, nós temos algumas relações de semelhança de triângulo na secção meridiana do cone, certo? Então nós vamos observar essas relações de semelhança e deduzir algumas relações, beleza? Então, quando nós pegamos a secção meridiana do cone, nós vamos observar que nós temos um triângulo, né, e um círculo, certo? E aí, a base desse triângulo, né, que é o diâmetro do cone, né, que é 2R, a geratriz, a altura do cone e o raio da esfera, beleza? Certo. E aí do triângulo ABC, né, do triângulo ABC, nós vamos ter o seguinte, veja que esse triângulo é retângulo, né, então eu estou chamando essa parte de X, e aqui é a nossa hipotenusa, o segmento AO é a hipotenusa, só que quem é esse segmento? Nada mais que o todo, né, que é a altura, menos o Rzinho, né, que é o raio, certo? E aqui nós temos o nosso cateto. Então, aplicando Pitágoras no triângulo AOD, nós vamos ter, né, que a hipotenusa ao quadrado, que é h menos r, né, ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais r ao quadrado, certo? Beleza, resolvendo esse caso, né, esse binômio, nós vamos ter o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Igual ao nosso segundo termo. Beleza, e aí r ao quadrado com r ao quadrado vai cancelar, e aí x, né, é igual a h ao quadrado menos 2r ao quadrado. Colocando h em evidência e tirando raiz nos dois lados, nós vamos ter que x é igual a raiz quadrada de h vezes h menos 2r, certo? Beleza. E aí, pessoal, nós vamos observar o seguinte, que o triângulo AOD, ele é semelhante ao triângulo ABC. Vamos ver aqui, ó. Veja o seguinte, se eu chamar esse ângulo de alfa, né, e aqui é um triângulo retângulo, ou seja, aqui é 90, então quem é esse ângulo C aqui? É 90 menos alfa, né? Se aqui é alfa, então aqui é 90 menos alfa. Então, se aqui também é 90, e aqui eu chamei de alfa, então esse ângulo aqui também é 90 menos alfa. Portanto, pelo critério ângulo, 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 né, o triângulo AOD é semelhante ao triângulo ABC, certo? Beleza, se eles são semelhantes, nós temos o quê? Que x, né, que é o cateto oposto ao ângulo de 90 menos alfa que eu chamei, vai estar para o valor que está oposto ao ângulo de 90 menos alfa no triângulo ABC, que no caso é a nossa altura, né? Então, x vai estar para h, bem como o r vai estar para rzinho, né? Veio pelos extremos, nós vamos ter que x vezes rzão é igual a h vezes rzinho. Só que o valor de x eu já descobri, né? Está aqui o valor de x. Então, substituindo, né, nós vamos ter x, o valor de x vezes o rzão é igual a r vezes hzinho, que é a altura do cone, beleza? Certo, e aí nós vamos fazer uma manipulação algébrica, que é colocar todo mundo ao quadrado, né, os dois membros ao quadrado, para retirar essa raiz, certo? E aí, pela propriedade da potência, né, vai ser o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo, já que aqui é um produto. Mesma forma funciona no segundo membro. Então, resolvendo, nós vamos ter o quadrado do primeiro, né, no caso aqui a raiz vai embora, né, o quadrado do primeiro, vai ficar o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo, que é r ao quadrado, vai ser igual quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo, certo? E aqui nós podemos isolar alguma variável, por exemplo, h ou r. No meu caso eu vou isolar h, quando nós isolar h vai ser o quê? Se eu isolar h aqui, vai passar o rzinho dividindo, e aí tirando a raiz nos dois lados, nós vamos ter que h é igual a raiz de h vezes h menos 2r vezes rzão, que é o raio do cone, dividido por rzinho, que é o raio da esfera, certo? Então essa é a nossa primeira relação, beleza? E aí nós vamos relembrar algumas propriedades da geometria euclidiana plana, que diz o seguinte, essa propriedade é bem conveniente, certo? Diz o seguinte, que dado uma circunferência,
Então, qualquer reta tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio. Ou seja, eu tenho uma circunferência e aí, se eu tiver uma reta que ela seja tangente, ou seja, toca essa circunferência em um único ponto, essa reta ela é perpendicular ao raio, ou seja, nós vamos ter que aqui formar um ângulo de 90 graus, certo? Então, T é perpendicular ao raio, beleza. E aí, segmentos tangentes, nós já vimos, né, que quando uma reta é tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio. E aí, pessoal, dado duas retas quaisquer, por exemplo, a reta T e U, de tal forma que T e U sejam diferentes, ou seja, elas não sejam reta coincidente, e ainda mais essas retas se encontram em um ponto P, né, fora da circunferência, óbvio, nós vamos ter o seguinte, veja que se eu traçar o segmento OP, nós vamos ter dois triângulos, né, o triângulo AOP e o triângulo OBP. De tal forma, veja que nesse triângulo AOP, nós temos um cateto, né, como raio, e a hipotenusa é o segmento OP. Da mesma forma, né, nesse triângulo, né, no triângulo OBP, nós temos um cateto como raio e a hipotenusa, o segmento OP. Portanto, né, esses triângulos eles são congruentes, ou seja, são iguais. Né, o triângulo OAP é congruente ao triângulo OBP. Então, o que temos aqui? Que o segmento AP, né, já que são triângulos iguais, congruentes, então o segmento AP é igual a BP, ou seja, A é igual a 1, certo? Então, essa é a nossa outra relaçãozinha, uma propriedadezinha da geometria plana, beleza? E aí nós vimos, pessoal, né, acabamos de demonstrar, né, essa relação, mas essa relação não envolve a geratriz. Então, nós vamos, a ideia, né, da propriedade que eu mostrei é que nós envolva uma outra relação que envolva agora a geratriz, certo? E aí nós já vimos, né, naquela propriedade que quando eu pego um segmento tangente, dois segmentos eles se encontram em um ponto qualquer, esse segmento, né, segmento DC, vai ser igual ao segmento BC, né, aquela propriedade que eu acabei de mostrar de segmentos tangentes, beleza? Então, se aqui é raio, aqui também é raio, beleza? Certo. Nós sabemos, né, eu já mostrei que o valor de x é raiz de h vezes h menos 2r. Mas quem é x, pessoal? Veja que eu já descobri que aqui é h. Então, quem é x? É o todo, né, que no caso é a geratriz, menos o raio, né? Geratriz, o x, né, a geratriz menos o raio. Então, substituindo o valor de x, né, então geratriz menos o raio é igual ao valor de x. Então, quem é a geratriz? Nada mais que o valor de x, né, que é a raiz de h vezes h menos 2r, mais R, certo? Beleza, então essas são as duas relações do conteúdo de inscrição, né, de cone, né, inscrição de esfera, quando a esfera está escrita no cone, são as nossas duas relações que resolvem a maioria dos exercícios, certo? Eu vou enfatizar novamente, pessoal, que não há necessidade de ficar decorando fórmula, viu? Decorar essa fórmula. Uma vez que matemática não é decorar fórmula, certo? O importante é que você tenha entendido o processo, veja a semelhança de triângulo que envolva nesses casos, certo? A semelhança de triângulo é a base da geometria. Então, se vocês conseguem visualizar isso aqui, conseguem deduzir essas formas facilmente, beleza? Claro, essas formas é importante você ter em mente em qual caso, né? Por exemplo, uma questão de concurso, você vai economizar tempo, né? Enquanto numa questão que você não tenha isso em mente, né, você vai demorar cerca de 7 minutos. Se você tendo essa forma bem na mente, você resolve a questão em 3 minutos, né, beleza? Mas eu enfatizo novamente, não há necessidade de ficar decorando fórmula. O importante é que você tenha entendido o processo, beleza? Certo, aí nós vamos fazer um exercício para fixar, né? A nossa primeira questão diz que no cone circular reto de 18 centímetros de altura, escreve-se uma esfera de 5 centímetros de raio. E aí a questão pede para calcular o diâmetro da base e a geratriz do cone, certo? Beleza. E a nossa segunda questão diz que numa esfera de 6 centímetros de raio, circunscreve um cone de 18 centímetros. E aí a questão pede para calcular a altura, a geratriz e o volume desse cone, certo? Beleza. Vamos fazer a nossa primeira questão, né? Primeira questão, ela dá a altura, né? A altura do cone, no caso é 18 centímetros, e o raio da esfera, que é 5 centímetros. Mas nós já vimos essa relação, né, que a altura, né, é igual a raiz da altura vezes a altura menos 2R, vezes R. Então, se eu tenho a altura e tenho o R, facilmente eu deduzo quem é R e encontro o diâmetro, né, que ele pede, o diâmetro da base, que é 2 vezes R, certo?
Beleza, então substituindo aqui os valores, nós vamos ter H, né, que é 18, vezes H, que é 18, vezes 18 menos 2 vezes o raio, que é 5, certo? Vezes o raio, né, dividido pelo raio da esfera, que é 5. Então, resolvendo isso aí, nós vamos ter 5 vezes 18, que é 90. E aí, nós vamos ter aqui, no caso aqui, 18 vezes 8, que é 144, certo? Então, vai ficar raio de 144 vezes Rzão, é 90. Então, quem é Rzão? É 90 dividido por raio de 144, que é 12, né? Portanto, o Rzão vai ser 7,5, beleza? Então, quem é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Portanto, o diâmetro vai ser 15 centímetros, que é o que a questão pede, certo? Beleza, e aí ele pede também a geratriz, né? O diâmetro da base e a geratriz do cone. E aí nós sabemos, né, de maneira bem clara, né, que num cone reto a geratriz ao quadrado é igual o raio ao quadrado, não, o raio da base ao quadrado, mais H ao quadrado, né, a altura do cone ao quadrado. Nessa relação pitagórica é bem visível. Ou, né, a forma que nós acabamos de descobrir, né, que a geratriz, né, é raiz de H vezes H menos 2R mais o raio da base. Como nós estamos trabalhando esse conteúdo, nós vamos usar essa segunda relação, certo? Então, quem é a geratriz? É H, né, que é 18, que a questão dá. Então, vai ficar 18 vezes 18 menos 10, mais o raio, que eu acabei de descobrir aqui, que é 7,5, certo? Então, esse caso aqui nós já vimos que vai dar raiz de 144, que é 12, né? Então, 12 mais 7,5. Portanto, isso vai implicar que a geratriz, né, é 19,5 centímetros, certo? Beleza. A nossa segunda questão diz que numa esfera de 6 centímetros de raio circunscreve um cone de 12 centímetros. E aí ele pede para calcular a altura, a geratriz e o volume do cone. A questão nos fornece o raio, né, da esfera e o raio do cone, certo? E aí essa questão de circunscreve nada mais que a esfera está inscrita no cone, né? Ou o cone está circunscrito na esfera, certo? Beleza. E aí nós temos essa relação, né, que envolve a altura, é o raio e o raiozão e o Rzinho. E aí eu vou achar a altura aplicando apenas essa relação. Uma vez que eu tenho o raio, né, o Rzinho e o Rzão, então aplicando aqui eu encontro a altura, certo? Então vai ficar a altura, que eu quero descobrir, é igual a altura, vezes H menos 12, 2 vezes o raio, né, que é 12, que é 6, então 2 vezes o raio dá 12, vezes o raiozão, que é 12, dividido pelo Rzinho, que é 6, certo? E aqui simplificando, né, 12 para 6 vai dar 2, então implica que H, né, resolvendo essa distributiva aqui também, vai ficar H ao quadrado menos 12R vezes 2, né? Já simplificando aqui vai dar 2. Beleza, e aí levando todo mundo ao quadrado para tirar essa raiz, nós vamos ter que H ao quadrado é igual ao quadrado do meu segundo termo, né? Como aqui é um produto, vai ficar o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. O quadrado, no caso de 2 ao quadrado é 4. Esse termo ao quadrado, né, vai cancelar com a raiz, então vai sobrar H ao quadrado menos 12H. Resolvendo essa distributiva, nós vamos ter H igual a 4 vezes H ao quadrado, então vai ficar 4H ao quadrado, menos 4 vezes 12, que vai dar 48H. Então, 3H ao quadrado é igual a menos 48H. E aí, colocando H em evidência, né, nesse caso aqui é o mesmo que, colocando em evidência, vai ficar H vezes 3H menos 48 igual a 0. E aí, nós temos aqui um produto de dois termos, pessoal, né, igual a 0. Portanto, se nós temos um produto de dois termos igual a 0, implica que o primeiro termo é igual a 0 ou o segundo termo é igual a 0, ou ambos, né? Ou seja, H é igual a 0 ou 3H menos 48 é igual a 0. Nesse segundo caso, nós vamos ter que H é 16, né? 3H é igual a 48, então H é igual a 48 dividido por 3, que dá 16, certo? Como a altura é um número real maior que 0, né? Então esse caso aqui não nos serve, certo? Então a altura é 16, né? A altura desse cone é 16, beleza. E aí nós já vimos essa relação, né? Que a geratriz é a raiz de H vezes H menos 2R mais Rzão, né? Então se eu já tenho a altura e ele dá o Rzinho e o Rzão, eu vou encontrar a geratriz tranquilamente, certo? Então vai ficar que a geratriz é 16 vezes 16 menos 12. 16 menos 12 vai dar 4, né? 4 vezes 16, 64. Mais o Rzão, que é 12, né? Nesse caso aqui vai dar 64. Então, raiz de 64 é 8. 8 mais 12, 20. Então, implica que a geratriz é 20, certo? E o volume, né? O volume do cone nós sabemos que é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo?
Então, quem é a área da base? Nesse caso, né, o volume do cone vai ser π, né, que é a área da base, vezes o raiozão ao quadrado, né? Π vezes 2 ao quadrado vezes a altura, que é 16, que nós acabamos de descobrir aqui, dividido por 3, certo? E resolvendo isso aí, nós vamos ter que o volume do cone é 768 π centímetros cúbicos, certo? Ok. Agora nós vamos falar sobre quando a esfera está escrita num cone, beleza? Certo. Então, nós vamos ver que quando uma esfera está escrita em um cone, na verdade circunscrita em um cone, nós vamos ver que o diâmetro da esfera, que contém o vértice do cone, forma um triângulo retângulo com qualquer dos pontos da base do cone, como vamos ver na figura aqui. Bom, quando nós pegamos a secção meridional do cone, nós vamos ver que esse triângulo é retângulo. Eu vou mostrar aqui de maneira bem clara uma propriedade que diz que esse triângulo é retângulo. Na verdade é uma propriedade, certo? E aí nós temos aqui, né, que a altura, né, essa medida aqui, esse segmento é o diâmetro da esfera, que no caso é 2R. Aqui nós temos a altura do cone, né, o raio do cone, nesse caso aqui eu já vou chamar de Rzinho, beleza? E esse segmento aqui, né, é o 2R menos a altura do cone, certo? E aí, pessoal, uma propriedade da geometria euclidiana diz o seguinte, que todo e qualquer triângulo escrito em uma circunferência em que um de seus lados corresponde ao diâmetro, isso implica que esse triângulo é retângulo e ainda o diâmetro, né, é igual à hipotenusa. Ou seja, dado um triângulo escrito em um semicírculo, né, ou seja, um triângulo em que um de seus lados corresponde ao diâmetro deste círculo, esse triângulo vai ser retângulo, né? Essa propriedade me diz. Então, quando eu pego um triângulo e escrevo um círculo e tem como um de seus lados o diâmetro desse círculo, isso vai implicar que esse triângulo é retângulo e ainda que o diâmetro é a hipotenusa, certo? Então, é o que nós temos aqui, né? Veja que nós temos aqui um triângulo em que um de seus lados corresponde ao diâmetro, né? Ou seja, nesse caso aqui vai ser a hipotenusa, certo? Portanto, esse triângulo é retângulo, beleza? Certo, e aí nós vamos lembrar algumas relações do triângulo retângulo. Veja o seguinte, aqui é a nossa hipotenusa, que eu estou chamando de A, segmento DC, que eu estou chamando de N, segmento BD de M, que o B, né, segmento AC de B, e BA de C, certo? E aqui é a nossa altura. Veja o seguinte, se eu chamar esse ângulo de alfa, né, se aqui é 90, né, o angular é 90, então esse ângulo aqui é 90 menos alfa. Se aqui é 90 e aqui é alfa, esse ângulo aqui é 90 menos alfa, beleza? Então se aqui é 90, aqui é 90 menos alfa e aqui, então aqui é alfa. Então esses três triângulos que nós vemos aqui são todos semelhantes, certo? E aí nós vamos observar, né, como já mostrei, o triângulo ADC, é semelhante ao triângulo maior, ABC, pelo critério ângulo-ângulo, certo? Então, se ele é semelhante, nós vamos ter o quê? Do triângulo ADC, que B, né, que é a minha hipotenusa, vai estar para a hipotenusa do maior, que é A. E N, né, que é o lado oposto ao ângulo 90 menos alfa, vai estar para o lado oposto ao ângulo 90 menos alfa, que no caso é B, no maior, né? Então, vai ter que B ao quadrado é A vezes N. De modo análogo, né, nós podemos observar que o triângulo ABD é semelhante ao triângulo ADC. E aí nós vamos ter que M, né, essa medida vai estar para H do triângulo ADC, bem como o H no triângulo ADC vai estar para N. E aí essa relação nós tiramos que H é igual a M vezes N. No triângulo retângulo existem outras relações, mais outras, que saem da mesma forma, por semelhança do triângulo, certo? Não vou demonstrar aqui porque essas duas são basicamente que nós precisamos para tirar outras relações lá que nós queremos da parte de circunscrição de esfera, certo? Beleza. E aí nós já vimos essa relação, né, que esse triângulo é retângulo, e aí nós temos aqui, né, que o raio do cone é correspondente à altura desse triângulo, né? Então, retirando esse triângulo, vamos reescrever esse triângulo aqui, ó. Nós temos que essa medida, né, é a altura do triângulo, né, é o diâmetro, né, que é 2R menos a altura do triângulo. E aqui nós temos a altura, que é R, né, e aqui a geratriz, né, o segmento VA, que é a geratriz, certo?
E aí nós já vimos uma relação que diz o seguinte, que esse segmento ao quadrado é igual este segmento maior vezes este segmento menor, né? Quando eu pego esse segmento B, ele é igual a quem? Esse segmento B ao quadrado é igual ao meu segmento da hipotenusa, né, no triângulo maior, vezes esse segmento, né? Ou seja, B ao quadrado, A vezes N. Portanto, né, quem é G ao quadrado, né, é este segmento todo, né, VV', quem é VV' é o meu diâmetro, que é 2 raios. Então, quem é G ao quadrado é esse segmento, que é este segmento vezes esse daqui. Então, a geratriz ao quadrado é 2R vezes H, certo? E aí, a outra relação que nós tivemos foi que H ao quadrado é M vezes N, ou seja, a altura ao quadrado é este segmento vezes esse segmento. Ou seja, que o raio ao quadrado vai ser igual a este segmento vezes este segmento. Beleza? Certo. Então, o raio ao quadrado é igual a esse segmento, né? Que é 2R menos H, vezes esse segmento que é H, certo? Então, nós vamos tirar essa outra relação que diz que o raio ao quadrado é igual a H vezes 2R menos H, certo? Então, essas são as duas relações que nós vamos resolver a maioria dos exercícios sobre esse conteúdo, certo? Existem outras relações, mas que vão partir do mesmo princípio, né? Não tem nada demais. Só um colorário mais ou menos dessas propriedades, certo? Beleza, aí nós vamos resolver mais um exercício, né, para fixar. A questão 3 diz o seguinte: calcula a geratriz de um cone de raio 6 cm escrito numa esfera de diâmetro 12. E a questão 4 nos diz o seguinte: determine a altura de um cone reto escrito em uma esfera de raio igual a 18 cm, sendo a área lateral do cone o dobro da área da base, certo? Beleza. Vamos resolver a questão 3, né, que diz que para calcular a geratriz de um cone de 16 cm de raio escrito em uma esfera de diâmetro 12, beleza? Então eu tenho, né, que o raio do cone é 6 cm, né, e o diâmetro da esfera é 12, ou seja, que o raio da esfera é 12, certo? Beleza. E aí eu tenho essas duas relações, né? Acabei de mostrar que a geratriz ao quadrado é 2 vezes o raio da esfera vezes H, e que o raio do cone, né, ao quadrado é igual a H vezes 2R menos H, certo? E aqui, pessoal, eu tenho o que? Eu tenho o Rzinho e o Rzão, mas para me encontrar a geratriz, eu preciso do Rzão e do H. E aí eu vou encontrar H aplicando aqui, certo? Ó, eu tenho um Rzinho e tenho R. E tem um Rzão, então eu encontro H facilmente. Então vai ficar aqui Rzinho ao quadrado, que é 6. Então 6 ao quadrado é igual a H, né, vezes 2 vezes Rzão, que é 6, menos H, certo? Então resolvendo isso aqui, nós vamos ter o quê? Que 6 ao quadrado dá 36, vezes 2 vezes 6, 12, menos H, certo? Beleza, então resolvendo essa distributiva, né, nós vamos ter 12H menos H ao quadrado, né? Então, passando para o primeiro membro, né, nós vamos ter que H ao quadrado menos 12H igual, mais 36 é igual a 0, certo? E aí, resolvendo isso aqui, né, uma equação de segundo grau, nós vamos ter o quê? Que delta é menos B ao quadrado, ou seja, o coeficiente de H ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, né? 4 vezes o coeficiente da variável x ao quadrado, vezes o meu termo independente, que é 36. E aí, resolvendo isso aí, nós vamos ter que delta é igual a 0, ou seja, nós vamos ter uma raiz única, né? Na verdade, as duas raízes vão ser igual, certo? Beleza, e aí quem é essa raiz? X, né, vai ser igual a menos B, ou seja, menos 12, né, menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, né, a raiz de 0 é 0, então dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1, certo? E aí, resolvendo isso aí, nós vamos ter que x é 6, portanto, a altura é 6 centímetros. Então, se eu tenho que a altura desse cone é 6 centímetros, então, substituindo aqui, eu encontro a geratriz, certo? Uma vez que eu tenho o raio, né? O raio é 6, então, acabei de encontrar a altura. Então, substituindo aqui, eu encontro a geratriz, certo? Beleza, então, a geratriz ao quadrado é igual a 2 vezes o raio, né? Que é 6, vezes a altura, né? Vezes a altura, que eu acabei de encontrar aqui, que é 6. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que vai ficar, né, 72, né? Geratriz ao quadrado é igual a 72, que é a mesma coisa de 36 vezes 2. Então,
a geratriz é igual a 6 raiz de 2, certo? E aí a questão 4 eu vou deixar como exercício. Vou encerrar esse vídeo por aqui, certo? E valeu!